Olá pessoal, tudo bem com vocês? Instrutor Fernando falando aqui com vocês, trazendo um tema aí muito legal, um tema muito fascinante, que é o Pilates no período da gestação, no período gestacional. Pessoal, já podemos começar a falar então em que o Pilates ele tem se destacado muito, no combate a limitações nesse período. E também vão acontecendo mudanças, a partir do momento em que a mulher ela já recebe a notícia que ela está grávida. Então, desde esse momento, o corpo ele já se prepara, ele se dedica, começa a gastar uma certa energia, para ter toda uma preparação até o nascimento do bebê. E mudanças, claramente, vão ocorrendo. Mudanças tanto internas quanto externas, tudo bem? Mudanças rápidas, citando rapidinho exemplos. Mudanças externas. Ela desenvolve uma lordose lombar, que eu já vou entrar em mais detalhes depois. Ela então desenvolve uma lordose lombar mais acentuada, como também má postura. Agora, mudanças internas. Muitas dores, e as dores elas vão se agravando com os meses, o passar dos meses. E também devido a alterações do crescimento útero abdominal. Isso pode alterar internamente, agora para externamente, o centro gravitacional. Tudo bem? E então, aprofundando um pouquinho mais então, no que vai acontecendo então, com a gestante. Ela vai ter então também o crescimento das mamas, a parte externa, né? E também entrando na parte interna, o crescimento do útero abdominal. Então, com o crescimento do útero abdominal, vou estar difícil, e das mamas, o centro gravitacional, como eu já citei, ele muda, né? Ela perde o desequilíbrio muito fácil, certo? E isso faz com que se desloque para frente. Porém, então, tem uma ativação compensatória, um mecanismo compensatório, né, que o corpo se desenvolve para compensar, né, o compensatório, projetando-se para trás. Então, aí ela desenvolve uma lordose lombar mais acentuada. Então, explicando de uma forma bem didática, então a gente pode pensar assim: o meu indicador seria uma gestante, certo? Então, uma gestante. Então, ela começa a passar os meses, né? Então, vamos supor, em cima é tronco, no meio é região da lombar, tá? E embaixo é o quadril. E com o passar do tempo, então, ela começa a curvar, começa a acentuar, então, a lordose lombar, nessa região aqui, então, ó, tá? Especificamente na primeira dobrinha aqui embaixo. Então, é uma curva bem mais acentuada, então, devido a essas mudanças que vão acontecendo. Tudo bem? Agora, em relação ao que acontece também com a má postura, são afrouxamentos, certo? São afrouxamentos na parte das ligações e articulações, e isso os tornam mais instáveis, tá? Então, é isso que acontece aí na parte da má postura, tá, pessoal? Embora na literatura há controvérsias com a prática de atividade física para uma gestantes, há estudos que comprovam que quando uma gestante tem uma atividade física moderada, irregular, isso não causa nenhum tipo de dano, tanto a ela quanto ao seu bebê. Então eles não vão ter riscos. Aí também a gente pode começar a pensar: que tipo de programa eu tenho que fazer para uma gestante, nesse caso? Então, tem que haver trabalhos aí para que isso ajude ela em todo o processo até o final. Então, trabalhos como alongamento, fortalecimento e musculatura respiratória, tá, pessoal? Então, vamos quebrar um pouquinho essa parte e falar um pouquinho de cada um. Começando então com a parte respiratória, a musculatura respiratória. Então a gente também pode pensar o quê? Que com o passar dos meses, né, devido ao bebê, ela começa a ter muita dificuldade de respirar, e principalmente no ano do parto. Então tem um exercício muito legal que eu até separei aqui para vocês verem. Vou até um pouquinho mais para trás.
Então, você está aplicando as aulas lá com a gestante, né? Então, você tem que trabalhar também a parte da respiração, que isso vai ajudar na consciência e no controle, tá? Então, você pega uma overball, essa overball mais pequena, né? Mais pequena não, perdão. Essa overball menor, você pode murchar um pouco, até porque ela é inflável, tá? Então, você pede para ela colocar nas últimas costelas, ela vai apoiar com o braço, lembrando sempre de ter uma boa postura, tá? Peito estufado, olha para frente. Então ela pode apoiar um braço sobre a bola, nas últimas costelas, e a outra mão pode apoiar em cima da outra. E você vai pedir então para ela puxar o ar pelo nariz inspirando. Então ela vai preencher toda a caixa torácica. Então você pede para ela puxar. E a função então é o quê? Com o preenchimento, as costelas elas vão empurrando a bolinha, né, contra o braço. E depois pedir para ela soltar, expirando com a boca. Então isso é um exercício fantástico aí para auxílio da respiração. É um doce, mas que eu acho muito legal, bem didático, tá? Tudo bem? Agora então entrando na parte, por exemplo, então dos alongamentos, tá? Então existe aí os músculos constantemente intensionados, que é na parte do alongamento. Por exemplo, paravertebrais, peitoral, adutores, tá? E posteriores de coxa são exemplos aí. Como também fortalecimentos da musculatura do períneo, tá? Adutores de coxa. Então são exemplos aí sobre também fortalecimento. Então são esses pilarzinhos, nesse caso, fortalecimento, alongamento, respiração e também trabalho de postura. Aí também com os exercícios ela vai ganhando postura, que isso também ajuda, tá? E pessoal, concluindo então essa parte, podemos pensar então que o Pilates, com toda a sua filosofia, é totalmente benéfico para as gestantes, tá? Então, elas devem fazer. Aí uma pergunta que pode acabar surgindo a partir do momento em que uma gestante ela recebe a notícia, ela pode começar? Depende. Depende muito de alguns fatores. Se por acaso ela se por acaso ela teve um aborto, ou se às vezes pode apresentar algum risco, num prazo aí de 12 meses, esse prazo de 12 meses aí, o obstetra ele vai indicar para ela o período legal, se houver algum risco, né, como também um aborto. Então o obstetra vai pedir para que ela fique 12 semanas esperando para que esse momento de risco cesse, e para daí sim ela possa dar início às atividades de Pilates. Agora, caso, por exemplo, uma pessoa está treinando, né, e ela tem então um histórico bem tranquilo, ela pode então desde o começo, ou melhor, perdão, então a pessoa está treinando, uma mulher está treinando, e por acaso ela recebe a notícia que ela está grávida, e ela vê que ela tem um histórico bem tranquilo, ela pode continuar as aulas aí, que isso vai então facilitar muito o trabalho até o momento do nascimento. Então pessoal, gostaria então de agradecer a atenção de todos, muito obrigado!